Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Ó, espero que sim, tá, turminha? Turminha, nós estamos agora praticamente no último assunto, né, do quarto trimestre, último assunto do ano, né, para sabermos realmente quem vai passar, quem vai para o sétimo ano, quem passou de trimestre. Então vamos lá, olhe, se esforçar, porque nós teremos essa aula e a última aula para revisarmos esse assunto, entendeu? Para quem fez prova final, a gente vai ver como vai ficar, quem não fez. Então vamos nos esforçar muito agora nesse momento, tá? Porque quem tiver atividade atrasada, entregar, tá? E prestar atenção nessas aulas e nas atividades do portal, ok? Beleza? Então vamos lá. Aula passada nós havíamos iniciado sobre a Europa na Idade Média, tá? Europa na Idade Média, não é outro continente, é o continente europeu na Idade Média, século XV, nunca esqueçam, século XV. E havíamos iniciado na página 222. Hoje nós vamos para a página 224 do livro didático de História, tá? Vamos lá. Na página 224, nós vamos ver mais umas características mais da questão interna da Europa, tá? Como foi a questão do estabelecimento de alguns povos europeus nesse tempo. E para isso, o livro dá uma introdução do que foi, assim, praticamente algumas figuras importantes, que quando você fala Idade Média, você já lembra logo dessas figuras, desses personagens. Então, quais são? Vamos lá. Na página 224, no primeiro parágrafo, vai dizer assim: reis, cavaleiros, damas, padres, plebeus. Quando falamos sobre a Idade Média, são esses sujeitos históricos que geralmente nos vêm à cabeça. Então, vejam, quem já ouviu falar em cavaleiros, né? Quem já viu filmes que tem cavaleiros, quem já viu filmes que tem reis, né? Um rei, que tem uma rainha, quem já viu filmes que tem damas, que tem padres, que tem plebeus. Então, todos esses filmes que remetem a essa imagem aí que vocês estão vendo na tela de vocês, por exemplo, é a imagem de um rei, tá? Isso é do filme Camelot, de 1967, tá? Então, esse filme aí retrata muito a questão do desenvolvimento e da ordem de como era a Idade Média naquele tempo, certo? Então, a Idade Média já nos remete automaticamente padres, plebeus, monges, certo? Bruxas, Inquisição, certo? Igreja Católica. Então, vejam, cada tempo, cada época tem figuras que marcam, que relembram esse tempo, tá? Então, ainda na página 224, nós vamos ver a questão da baixa e da alta Idade Média, tá? Então, para alguns historiadores, eles dividem a Idade Média para facilitar até a questão do entendimento em praticamente duas metades, né? A Idade Média alta, a Idade Média alta e baixa, tá? Isso é para facilitar a questão do entendimento do que foi alguns períodos, alguns momentos da Idade Média alta e alguns momentos da Idade Média baixa, tá? Isso é só para facilitar o entendimento do leitor, ok? Então veja. A formação dos reinos germânicos. A gente vai ver um pouquinho sobre essa questão que fala com a desagregação, ali na página 224, tá? Com a desagregação do Império Romano, a partir do século V, a economia tornou-se essencialmente agrária. Na política, houve a fragmentação de poder, exército, até uma maneira descentralizada. Veja, no decorrer do tempo, diversos reinos germânicos foram formados nas regiões do Antigo Império, como a Península Itálica, como a Galáia, que é a atual França, a Bretanha, atual Reino Unido. Então, nesses países, nós vamos ver aqui nesse mapa sobre os reinos germânicos, tá? Todos esses reinos aqui fizeram parte desse momento da Idade Média, tá? Então, por exemplo, o livro vai falar especificamente sobre alguns. O Reino Franco tinha a questão da dinastia merovingia, tá? Esse reino é muito interessante, tem todas as suas características aqui. Então, veja, ele foi fundado no ano de 1481, de 481, na Gália, o Reino Franco. Foi um dos mais poderosos reinos germânicos, principalmente por causa da aliança entre seus governantes e a igreja, com a conversão do rei Clovis do catolicismo. Então, veja.
Uma figura importante, quando a gente fala de Idade Média, a gente não pode deixar de esquecer, é a Igreja Católica. O catolicismo era a religião central desse momento. Então, veja, nós temos os pensamentos que eles são, que nós chamamos assim na sociologia de alguns pensamentos antropocêntricos e pensamentos teocêntricos, tá? No tempo da Idade Média, os pensamentos e as coisas eram explicadas pela fé, pela religião, pela Igreja Católica, ou seja, eram os pensamentos teocêntricos. Ou seja, tudo que acontecia na sociedade era explicado pela Igreja Católica. Então, esse é o teocentrismo. Okay? E é o antropocentrismo, como eu falei em aula para vocês em alguns momentos, tem tudo a ver com as ideias do homem, certo? Mas no caso da Idade Média, é a Igreja Católica que comandava a maioria das decisões naquele tempo. Era uma espécie de governo também para a sociedade, tá? Então veja, na página 226 do livro didático, nós vamos ver algumas características do povo daquela época. Como era dividida a sociedade, sabe? Tinha hierarquias, tinha pessoas mais pobres, mais ricas. Como era? Bora lá ver. Durante a Idade Média, a sociedade era formada por camadas sociais bem definidas. Camadas sociais, que eram determinadas pela origem do indivíduo. Essas camadas eram chamadas de ordens e estavam divididas em clero, nobreza e trabalhadores. Olha como é interessante. Essas camadas eram clero, nobreza e trabalhadores. Tá? Ou seja, tinha as divisões de camadas. Tá? Cada camada era um povo. Certo? Então veja. O livro vai falar sobre a questão do clero, da nobreza e dos trabalhadores. Né? Então, por exemplo, o clero. Vou falar isso primeiro aqui para vocês. Entre os membros do clero estavam o Papa, os bispos e os cardeais, os quais desfrutavam de grande poder e prestígio na Idade Média. Então, veja, o clero era a alta cúpula da sociedade. Era a alta cúpula da Igreja Católica, que era quem? O Papa, os bispos e os cardeais. Papa, bispos e cardeais. Esse era o clero. O clero era esses três. Tá? Então, olha como é interessante. Tem a questão também da nobreza, que era composta por senhores feudais, cavaleiros, duques, condes e marqueses. Olha como é interessante. O clero era a alta cúpula da Igreja Católica. A nobreza era quem? Eram os senhores feudais, que era quem? Cavaleiros, duques, condes e marqueses, até a nobreza medieval. Olha como é interessante. A sociedade ela é como se estivesse realmente hierarquizada, né? Aí vem aqui o clero, vem a nobreza, e agora vai vir quem? Os trabalhadores. Quem eram esses trabalhadores, cara? Vamos ver. Era quem? Eram os servos, eram os vilões, eram os escravizados. Ou seja, era a baixa sociedade, eram os mais pobres. Olha como a sociedade na Idade Média ela tinha uma divisão. Tá? Então, turma, nós vamos ficar aqui nessa parte, tá? Nós iremos concluir esse assunto na próxima aula, se Deus quiser, ok? Esse assunto ele é muito interessante, porque quando a gente fala em Idade Média, a gente vai ver muitas características, até porque a gente já remete nos filmes, remete nas séries, tá? Então, fique com essa aula, tá? Qualquer dúvida, vocês falem comigo que estarei aqui para disposição de vocês, ok, turminha? Qualquer dúvida é só mandar mensagem ou mandar e-mail. Tchau, tchau, até mais.